Olá, eu me chamo Yasmine Weissheimer, eu sou arquiteta, especialista em empreendedorismo para arquitetos. Eu já venho aí ao longo de 8 anos testando várias estratégias no meu escritório para realmente ter sucesso e alcançar aqueles tão sonhados clientes que a gente tanto almeja, né, assim que a gente sai da faculdade. Mas o fato é que a faculdade não nos ensina a ganhar dinheiro. E assim que eu me formei, foi realmente muito desafiador encontrar esse mundo todo, esse mercado de escritórios de arquitetura e realmente conseguir captar clientes, ter sucesso, ter lucratividade e ter recorrência de clientes. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente arquitetos pode estar encontrando aí ao longo do nosso percurso para ter um escritório de sucesso. E eu realmente me vi em verdadeiro apuros quando eu saí da faculdade, porque eu saí da faculdade, eu trabalhava em uma empresa, mas logo resolvi empreender. E o meu maior desafio foi a captação de clientes. Porque o fato é que a gente não vê nada disso na faculdade. É realmente muito difícil. Nós que somos arquitetos tão técnicos, né, que passamos aí muitos anos na faculdade, tentando entender como faz um projeto, como faz um detalhamento, extremamente preocupados em entregar um bom projeto, em fazer algo que tenha conceito, que tenha identidade. Só que o fato é que quando a gente chega no mercado de trabalho, existem muitas outras coisas que são tão importantes quanto a gente ter um bom projeto. Na verdade, ao meu ver, minha opinião pessoal, e isso não é uma verdade absoluta, isso é baseado na minha experiência, em tudo que eu já vivi ao longo desses 8 anos, é que um bom projeto é mais fácil de ser feito do que uma venda de um projeto, do que a venda da nossa imagem. E por que eu acredito nisso? Porque a gente passa todos os anos da faculdade aprendendo a fazer detalhamento, aprendendo a fazer projeto. Agora não existe nenhuma aula que a gente aprenda a vender, né? Inclusive, às vezes eu me pergunto, poxa vida, a gente apresenta tantos projetos, né? A gente aprende tão bem a defender a nossa ideia, por que os professores não nos ensinam a vender a ideia, né? A realmente aprender técnica de vendas. E eu vejo que isso é um dos maiores problemas, porque não adianta a gente simplesmente ter um bom escritório, ter um bom trabalho, se preocupar, fazer um bom projeto, se a gente não sabe vender, porque o mercado de trabalho é muito mais do que simplesmente fazer um bom projeto. E eu trouxe aqui para ti os níveis de consciência do nosso cliente. Ao longo de todos esses anos, cada ano em que eu estava empreendendo, eu buscava aprender algo novo. Foi em algum momento, eu não me lembro muito bem qual foi, mas eu lembro que logo que eu abri o escritório, eu passei a frequentar vários eventos de arquitetos. Mas eu percebia que aquilo não estava me acrescentando de fato. Eu pensei assim, não, eu preciso participar de eventos de outras áreas. E esse foi o grande clique na minha vida. Quando eu me dei conta de que eu precisava participar de eventos de outras áreas, trazer outros conhecimentos para minha bagagem, eu realmente consegui mudar completamente o rumo do meu negócio. Porque eu consegui perceber que a gente precisa sim vender, que a gente precisa sim ter um posicionamento, a gente precisa saber com quem que a gente está falando, e aí entra muito bem o nível de consciência do nosso cliente. Porque aquela coisa de abrir o escritório, ficar lá bonitinho sentado esperando que vai chegar um cliente, isso não funciona. Isso, infelizmente, nunca vai acontecer. No marketing digital, a gente costuma falar que é o marketing de esperança. Né? A gente senta lá com o nosso escritório lindo, maravilhoso, e a gente faz um grande investimento para ter um local legal, e muitas vezes a gente não precisa de tudo isso para começar e até um determinado ponto da carreira. E a gente fica lá sentadinhos, bonitos, esperando que o cliente entre pela porta, nos contrate, pague o valor que a gente acredita que merece. Mas a realidade é muito diferente disso. Infelizmente, o mercado é muito mais agressivo, mais difícil, mais complicado. E o mundo, na verdade, é para quem está se posicionando, para quem sabe vender. Eu costumo dizer que o arquiteto, a partir do momento que ele abre a boca até a hora que ele fecha, ele tem que ser estratégico em todas as palavras dele.
porque a gente precisa vender, né? E foi muito duro para mim me dar conta disso, porque eu lembro que logo quando eu abri o meu escritório, as pessoas me falavam assim: ah, você precisa fazer visitas, você precisa falar com as pessoas para oferecer o seu trabalho. E eu me lembro de diversas vezes estar indo até um lugar para fazer uma visita e me pegar chorando, desesperada, que eu não sabia o que fazer. E o pior de tudo, eu me sentia muito mal em estar indo lá oferecer. E eu acho que pelo fato da gente não ter aprendido isso ao longo de todos os anos de faculdade, quando a gente entra no mercado, a gente precisa vender, simplesmente sair vendendo, é realmente uma barreira muito grande para nós. Porque nós somos técnicos, né? Nós somos artistas, a gente cria coisas muito legais, mas o fato é que vender a gente não aprende. E por diversas vezes eu me vi em completo desespero, sem saber muito bem o que fazer. E foi aí que eu fui entender um pouco melhor, mas só um pouquinho. Se eu preciso vender o que eu faço, tem que existir uma metodologia, tem que existir uma maneira, né, que eu me sinta bem em fazer aquilo, que faça sentido para mim. Porque o fato é, se aquilo que você está fazendo não faz sentido para você, se você realmente não acredita, não vai adiantar. Sabe, não vai conectar com o cliente, não vai ser legal. Você vai estar realmente se agredindo. E eu acho que não é dessa forma, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar consciência é se a gente acredita naquilo que a gente está fazendo. E eu acredito que se você está querendo ter um negócio, ter um escritório, ou talvez se você até já tem, você realmente acredita que o seu projeto vai ajudar alguém, que você vai impactar de forma positiva a vida do seu cliente. Eu não tenho dúvida disso. Mas se você por algum motivo tem um pouquinho de insegurança com relação a isso, é importante olhar para isso, porque essa vai ser uma das barreiras para que você consiga vender. Bom, mas agora você já entendeu que você precisa vender o seu trabalho. Mas para isso, você tem que ser estratégico. Eu quero te falar um pouquinho aqui sobre os níveis de consciência do nosso cliente. O que seria níveis de consciência? Primeiro que eu quero te mostrar é o seguinte. Tá vendo essa árvore aqui? Essa árvore, ela representa nada mais do que o vermelhinho são os frutos, que são os seus clientes. E quando a gente fala, a gente usa muito a analogia da árvore para mostrar que os frutos mais baixos, que são os clientes mais maduros, a gente já sabe que a gente tem acesso a eles muito fácil, né? Quando a gente está numa árvore que tem frutas, a gente chegar nessas frutas e colher elas é muito mais fácil do que colher as frutas que estão lá em cima no pé. E a escala de consciência, ela tem tudo a ver com isso. E o que seria então essa escala de consciência? Escala de consciência nada mais é do que em que momento o meu cliente se encontra. É muito comum eu receber a seguinte pergunta: mas como que eu faço para ter recorrência no meu escritório? Né? O que seria recorrência? Para mim ter novos projetos o tempo todo. Você só vai conseguir ter essa recorrência quando você conseguir conversar com todas as escalas de cliente, com todos os níveis de consciência de cliente. O nível de consciência é exatamente qual a consciência que o meu cliente tem, que as pessoas possuem da arquitetura em si, da necessidade de ter um arquiteto. Eu já ouvi, já orcei vários projetos para pessoas que chegaram para mim e falaram assim: Yasmin, eu nunca contratei um arquiteto, eu não sei como funciona. Eu só escutei falar, isso é uma coisa que eu já ouvi também, é que custa caro. Mas eu entendi que é importante que eu tenha um arquiteto nesse projeto que eu quero fazer agora. Então, por isso que eu estou vindo até ti para fazer um orçamento. Percebe que esse cliente, ele tem consciência de que ele precisa de um arquiteto. Então, ele sabe que ele precisa de um arquiteto. Existem aqueles clientes que eles já conhecem o seu trabalho, né, o que eles foram indicados, enfim, e eles querem o seu trabalho. Esse cliente, ele tá aqui em cima, né? Ele tá lá no nível máximo de consciência. Então, os níveis de consciência é exatamente o quanto o cliente sabe que existe a possibilidade de contratar um arquiteto ou não, ou ele ter consciência de que ele tem um problema ou não, né? E o que seria isso? Isso é exatamente a maneira como você vai se comunicar. Isso aqui permite também com que você entenda que existe um mundo de clientes aí.
Não existem apenas aqueles clientes que querem contratar um arquiteto. Existem aqueles clientes que não sabem que um arquiteto resolve aquele problema que ele tem. Então, isso que é níveis de consciência. Eu tenho vários níveis. Cada degrau desses aqui seria um tipo de cliente. E o que eu quero te mostrar com isso? Que você tem infinitas possibilidades de clientes. Não existe apenas aqueles clientes que sabem que precisam de um arquiteto. Por exemplo, eu vou construir uma casa e um condomínio. Eu sei que eu preciso de um arquiteto, porque o condomínio vai exigir que você aprove com o arquiteto do condomínio aquele projeto, né? Então a pessoa já sabe que ela precisa. Mas tem muitas pessoas que não têm a menor noção de que precisam de um arquiteto. Elas podem, por exemplo, estar com uma infiltração, elas podem querer fazer uma reforma e achar que o pedreiro vai resolver a vida delas, a gente sabe que dá um monte de problema, mas ela não sabe que precisa de um arquiteto. Então, quais são os 5 níveis de cliente? O primeiro nível de cliente é aquele que não sei que precisa de você. Então, ele tem um problema, mas ele não sabe que um arquiteto resolve esse problema para ele. O segundo nível é eu sei que preciso, então eu sei que eu tenho um problema, mas eu não estou vendo uma solução. Esse aqui ele nem sabe que tem um problema. Esse aqui é aquela pessoa que está com a casa com uma cor na parede horrorosa, né? Tá lá com um vermelhão, que ela não gosta de vermelho, tá incomodando ela muito, mas ela continua com aquela cor lá, né? Ela percebe que alguma coisa incomoda ela, ou que, por exemplo, ela tem o sofá maior que a sala, né? Tem muito mobiliário naquele ambiente, então ela sente que se incomoda com aquilo, mas ela não sabe que aquilo é um problema na vida dela, que se ela melhorar o layout, se ela trocar a cor da parede, ela vai se sentir melhor. Então, esse é o primeiro nível de cliente. O segundo nível é, eu sei que eu tenho um problema, né? Eu sei que eu preciso de alguém, mas eu não vejo uma solução, né? Então, esse é o cara que sabe que a cor da parede está incomodando, que tem muita mobília, mas ele não sabe como fazer, ele não enxerga que ele pode contratar um arquiteto para resolver isso para ele. O outro nível de cliente é, eu sei que eu preciso, né, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que tem uma solução, mas eu ainda não encontrei. Então esse é o cara que ele sabe que ele precisa pintar a parede, trocar o móvel de lugar, que ele pode contratar um arquiteto para fazer isso, mas ele ainda não sabe que tem um arquiteto próximo dele, que é fácil para ele contratar um arquiteto, que ele pode fazer até um projeto online, que o arquiteto vai até a casa dele, né? Ele não sabe disso. E tem o outro nível que é, eu sei que eu tenho um problema, então eu sei que eu tenho que trocar a cor da parede, que eu tenho que remodelar os meus móveis. Eu sei que um arquiteto faz isso, mas eu não sei qual arquiteto que eu vou escolher. Então esse cara, ele sabe que ele precisa de um projeto, ele sabe que ele pode contratar um arquiteto, ele conhece vários arquitetos, mas ele ainda não escolheu muito bem qual que ele quer. E o último nível é o cliente que quer contratar o seu serviço. Então esse cara aqui, ele já sabe que você existe, ele já conhece seu trabalho, ele já acompanha, ele já recebeu recomendação de alguém e ele só está esperando o momento certo para te contratar. Quando você enxerga que existem todos esses tipos de cliente, você começa a enxergar um universo que a grande maioria dos arquitetos não enxerga. Nem todos os arquitetos têm consciência de que existe tantos clientes assim. E isso aqui, ele vai te ajudar em várias coisas. Primeiro é saber quem é o cliente que você está recebendo, como que ele está chegando, se ele já sabe que ele precisa de um arquiteto, se ele não sabe que precisa de um arquiteto, se ele já conhece o seu trabalho, né? Porque aqui você tem um mundo de clientes. E quando você consegue conversar com todos eles, a sua lucratividade fica cada vez maior. A sua chance de fechar novos projetos aumenta muito. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu falo com esse tipo de cliente? Né? Como é que eu falo com todo mundo? Como é que eu alcanço esses clientes? Existem diversas estratégias. Aqui eu quero te falar uma, mas que eu vou estar sempre trazendo novas soluções, novas estratégias. Então acompanha o canal, acompanha se você está no Instagram,
Se você está no YouTube, se inscreve no canal, curte, porque assim eu consigo alcançar mais arquitetos e ajudar outros, assim como eu estou te ajudando agora. Bom, então como você faz para conversar? Eu já desenhei essa escadinha aqui justamente para você entender quem são os clientes que vão te trazer mais resultado. E aí, eu não tô falando, quando eu falo de mais resultado, não tô falando que o cliente que não sabe que precisa de projeto ou o cliente que sabe, ele é melhor ou pior. Não é isso. Agora, a quantidade de pessoas que se encontram aqui é muito maior à medida que vai melhorando a consciência do cliente, digamos assim, né? Quanto mais ele souber que ele precisa de um arquiteto, menor é esse público. E por quê? Porque justamente pessoas que conhecem arquiteto, que sabem que precisam de um arquiteto, é muito menor do que a quantidade de pessoas que precisa de um arquiteto, mas muitas vezes nem sabe que arquiteto existe. E aqui eu quero te dar uma dica, que é algo que eu me dei conta. Logo que eu me formei, à medida que eu conversava com as pessoas, eu fui percebendo isso. Como a gente fica muitos anos na faculdade, a gente tem uma linguagem técnica, né? Quando a gente vai falar da altura do chão até o teto, a gente fala pé direito. Só que as pessoas leigas, elas não sabem o que é pé direito. Então a gente passa a faculdade inteira falando de forma muito técnica, com os nossos colegas, com os professores, né? O nosso universo é arquitetura. Só que quando a gente sai, a gente não se dá conta que a maioria das pessoas não é arquiteto, que ela não entende o que a gente fala. Então eu percebia que conforme eu ia conversando com os meus amigos, com os meus pais, eu comentava com eles alguma coisa técnica, por exemplo, mede lá pra mim quanto é que tem o pé direito pra mim calcular o móvel. A pessoa me olhava e dizia, o que é pé direito? Né? Então, isso é um detalhe que é muito importante você cuidar. Você precisa falar com o seu cliente conforme ele se comunica. Você precisa falar a mesma língua dele, né? Esse é um dos grandes problemas do arquiteto na hora de vender. Porque ele fala de uma maneira tão técnica que o cliente não entende. E quando o seu cliente não entende o que você fala, ele não se conecta. Esse é o grande segredo, é a conexão. Quando eu falo a mesma língua que o meu cliente, ele vai se conectar imediatamente. Quando eu falo algo muito técnico, ele vai desconectar porque ele não vai entender muito bem o que eu estou falando. Então é muito cuidado você ter a mesma linguagem do seu cliente. E agora para você entender também o porquê que esse público que está aqui, que não sabe que precisa de um arquiteto, que não sabe que tem um problema, é maior, é mais ou menos como a analogia da árvore. As frutas que estão embaixo são as frutas mais maduras. Essas frutas normalmente elas vão cair sozinhas do pé, né? Ou você vai esticar a mão, você já vai conseguir pegar elas. Agora, por que é mais difícil pegar as demais frutas? Porque elas estão num nível acima, né? Elas estão mais no alto do pé. Só que quando eu aprendo a me comunicar com todos os níveis de clientes, ou seja, com todas as frutas, eu tenho um volume muito maior de frutas, né? Porque as frutas que estão embaixo, eu tenho, sei lá, 50 frutas. Eu tenho mais 50 no meio e tenho mais 50 no alto. Quando eu consigo pegar só essas frutas aqui, eu tenho só 50. Agora, se eu consigo pegar todas, eu tenho 150 frutas, certo? E é a mesma coisa com o nosso cliente. E de que forma você pode estar comunicando e atraindo esses clientes como um todo? Isso vai ser, primeiro, a sua comunicação. Mas eu vou dar uma pincelada nisso para que você já comece a pensar sobre isso e procure outros vídeos, porque eu vou estar falando sobre isso em vários assuntos, né? Como está o seu marketing, né? Arquiteto que não faz marketing na rede social não existe. Você precisa entender que você tem que estar nas redes sociais conversando e dialogando com o seu cliente. Eu vejo muitos arquitetos que postam apenas fotos dos seus projetos e a grande maioria espera o projeto ficar pronto, o ambiente ficar lindo, maravilhoso, chegar lá com o fotógrafo para daí sim fotografar o seu projeto. Enquanto isso, a sua rede social fica lá meses, às vezes semanas, sem uma postagem sequer. E aí que está o grande problema.
você precisa ter constância, estar sempre postando alguma coisa. E aí é que vem a grande sacada. Quando eu posto só a foto de um projeto, eu não tô conversando com todos esses públicos. Eu tô conversando só com esse cara aqui, que ele sabe que precisa de um arquiteto e que está à procura de um arquiteto, né? Então vai ser esse cliente aqui ou esse daqui. O cara que não sabe que tem um problema, que não sabe que arquiteto existe, você mostrar um projeto para ele, não vai conectar, ele não vai entender. Ele vai olhar, mas não vai. Ou ele vai achar que é algo muito distante para ele. Agora, quando você começa a ensinar ele, aí você começa a descer as camadas. É mais ou menos assim como se você estivesse aprofundando, né? Como, por exemplo, os nossos problemas, né? Tem aquela ilustração do iceberg, né? Quando a gente tem um problema, aqui a gente tem o mar e aqui tá a ponta do iceberg. Mas aqui para baixo tem uma coisa muito maior. Então, a gente acredita que o nosso problema, às vezes, é só essa pontinha aqui, né? Então, por exemplo, o seu problema aqui é captar cliente. Né? E você acha que o seu problema tá só aqui. Ah, eu só preciso criar estratégias para captar o meu cliente. Mas, na verdade, o seu problema é muito mais profundo do que isso. Porque não é simplesmente você sair falando para todo mundo que você é arquiteto, que você quer vender projeto. As pessoas precisam querer o seu trabalho. E como que elas vão querer? Quando você começar a gerar valor na vida delas. Quando a gente está na rede social, a gente entra na rede social com a nossa conta pessoal, né? Esse é o primeiro contato que a gente tem com a rede social. Então a gente vai lá, cria a nossa conta pessoal e começa a mostrar fotos da nossa vida, né? Dos nossos amigos, nossa família, tá? Nossos filhos. Só que quando a gente entra na conta comercial, que é a conta do escritório, a gente continua fazendo a mesma coisa. Mas o fato é que para a gente atrair os clientes, a gente precisa oferecer algo a mais. Simplesmente mostrar que eu sei fazer isso não vai conectar. Agora, quando eu ensino ele a fazer alguma coisa, quando eu mostro para ele que ele tem um problema e que tem uma solução, eu estou oferecendo algo de valor para ele. E esse é um dos maiores insights que você pode tirar dessa aula. Quando você entende que o seu marketing tem que gerar valor e quando você começa a gerar valor na vida das pessoas que te acompanham, aí você vai começar a ter clientes correndo atrás de você. Eu, pessoalmente, já fiz isso logo quando eu comecei a aprender sobre venda, sobre marketing, sobre estratégia. Eu tinha as minhas redes sociais, exatamente a grande maioria dos arquitetos. Eu postava foto dos projetos, eu postava obra pronta, né? Eu postava foto da imagem que eu renderizei. Eu escrevia um pouquinho sobre aquele projeto. E eu fiquei muito tempo fazendo isso e eu via que eu não tinha resultado. Foi aí que quando eu aprendi as estratégias que estão por trás do marketing digital, que é o marketing das redes sociais, eu entendi que simplesmente mostrar o meu trabalho não era suficiente. Para fazer com que uma pessoa me acompanhe ao longo de um mês, um ano, 2 anos, eu tenho que gerar valor na vida dela. E aí, para você entender um pouco melhor como é que funciona a mente humana, é só você observar quem são as pessoas que você acompanha. Pensa um pouquinho, tira 5 minutos do seu tempo, abre o seu Instagram e cada vez que você entrar para ver o conteúdo ou o stories de alguém, observa o que te faz ficar assistindo aquela pessoa. Provavelmente a pessoa vai estar gerando valor para sua vida. Ela vai estar te ensinando alguma coisa, ela vai estar te trazendo uma mensagem positiva, ela vai estar te mostrando algo que você não conhece. E é dessa forma que o seu cliente vai ver o seu perfil. Se você não oferece nada, simplesmente posta fotos, ele não vai se conectar. Ele vai entrar e logo ele vai sair. Agora, quando você gera valor, quando você ensina ele qual é a tinta mais adequada, qual é a iluminação que ele deve utilizar, mostrar que ele tem problemas. Então observe, cada nível de cliente, eu tenho uma estratégia diferente para falar com ele. Aquele cara que não sabe que precisa de você, não sabe que tem um problema,
Como você vai conversar com ele? Você vai mostrar os problemas que ele tem. Então, você tem que pensar todos os problemas que uma pessoa passa por ter excesso de móveis em um espaço, por ter uma cor daqui a pouco desconfortável, por não ter feito da maneira correta o reboco e agora tem umidade. Enfim, são uma infinidade de problemas que a pessoa não sabe que aquilo é um problema e que você pode resolver a vida dela, né? E cada um desses clientes você tem que pensar uma estratégia diferente. Então, aquele cara que já sabe então que tem um problema, mas ele não vê uma solução, você tem que aparecer para ele e mostrar: olha, eu sei que você tem um problema X e eu posso te ajudar a resolver de tal maneira. Quando você aprende a conversar com cada um desses clientes, o que você ganha com isso? Quando ele pensar em contratar um arquiteto, a primeira pessoa que ele vai lembrar vai ser de você. E aí que começa a ter recorrência. Porque a pessoa começa a te acompanhar aqui nesse nível, né? Então ela começou a te acompanhar 1 ano atrás. Daqui 1 ano, ela já vai enxergar, daqui a pouco vai surgir um problema, ela vai identificar esse problema, porque você avisa para ela que existem problemas, e ela vai entender também que tem uma solução, porque ela viu no seu canal, no seu Instagram, que tem uma solução para aquele problema dela. E agora ela vai querer o seu trabalho, porque como você ensinou e ajudou ela, não deixou ela sozinha com aquele problema, ela vai te procurar, porque ela vai confiar em você. E aí você dispara vários gatilhos de autoridade, né, de conhecimento, de confiança. Então, por isso que é muito importante você pensar de forma estratégica. Quem são as pessoas que você quer vender? De que maneira você vai vender? E não se preocupar apenas com aquele cliente que já conhece você, que de repente vai te contratar. Quando tu consegue conversar com todos os clientes, você tem uma possibilidade de fechar muitos projetos. E sempre pensando no quanto de valor você vai gerar para a vida dessas pessoas.